Olá, eu sou a professora Rosângela, diretora da Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista, e hoje estou aqui para falar com você. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o nome dessa escola. Marcos Antônio, a Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista, esse ano, 25 de setembro, completa exatamente 30 anos de fundação. Então é uma data muito importante. E aí a gente precisa contar um pouquinho para vocês sobre o patrono dessa escola. Quem foi essa pessoa? Por que a escola recebe esse nome, não outro? Então, Marcos Antônio Dias Batista era um menino parecido com vocês, um adolescente de 15 anos, com os anos 70, 1970, desapareceu, né? Ele foi levado dentro do regime militar que nós tínhamos no país. E não foi só o Marcos Antônio, foram várias pessoas que tiveram suas vidas destruídas, tiveram suas histórias recontadas. Mas em especial o Marcos Antônio, ele era um adolescente igualzinho vocês, que sonhava com um país democrático, que não aceitava aquela situação que o país estava vivendo e que lutou. E infelizmente ele teve a sua vida, a gente acredita que ele tenha sido morto, né, pelo regime. Porque nada se ficou provado, a gente não sabe se o Marcos Antônio está vivo, está em algum lugar, porque a família nunca obteve essa resposta. No governo Dilma, que instalou-se a Comissão da Verdade, o Estado assumiu, né, e admitiu que, de fato, ele teve a sua vida ceifada. Essa é uma história que o povo brasileiro não pode esquecer. Ela não pode ser guardada como sendo parte de um contexto histórico somente, porque conta a história de vidas, de pessoas que se perderam, que foram tiradas da sua família por conta de um regime, né, de uma imposição de governo, de Estado. Então, Marcos Antônio, assim como vocês, ele sonhava com um país melhor. Essa é uma história que ela tem que ser eternizada, que as gerações futuras precisam conhecer. A gente não pode apagar e desconsiderar e dizer que faz parte só de um tempo de estudo. Não é tempo de estudo, é tempo de vida. São pessoas que perderam suas vidas em prol de uma liberdade, em prol da democracia. Então, a nossa escola tem como mastro, tem como patrono uma pessoa que lutou pela democracia, lutou pelos ideais da juventude. Então a gente tem um compromisso com essa pessoa, com os ideais dele, que eram ideais de liberdade. Eu acho mais do que nunca, vocês merecem conhecer a história, vocês vão conhecer outras pessoas que vão falar um pouquinho ainda sobre a escola, sobre ele, que vale a pena vocês conhecerem, para que vocês compreendam as dinâmicas que a vida ofereceu depois desse regime. O que nos aguardou, né? O que nos aguarda se a gente não ficar vigiando e protegendo a nossa democracia. Meu nome é Célia, trabalho aqui na Escola Marcos Antônio Dias Batista há quase 30 anos. Hoje eu sou gerente da merenda, organizo a merenda escolar. Anteriormente fui professora de contrato especial. Eu sou a professora Cleonice, cheguei aqui na Escola Marcos Antônio no mês de fevereiro do ano de 1996. A escola estava recém-inaugurada. Então, eu posso dizer que sou uma das fundadoras da escola. Estou desde o início. Começamos em 2 salas, na época em 94, né, cedido pela comunidade católica, e uma sala pela igreja evangélica. Nós trabalhamos, eu, a professora Maria das Dores, Eunice, a professora Terezinha, hoje já aposentadas. Então, na época, nós tivemos muitas dificuldades, porque não tínhamos cozinha, não tínhamos um banheiro apropriado para atender os alunos. Nós iniciamos com um contrato, ficamos um bom período sem receber. Porém, com muita luta, com muita determinação, olhando a necessidade da comunidade, a quantidade de crianças, então foi possível, né, um manifesto para a realização dessa escola, a qual ela foi fundada em 1995, dia 25 de setembro foi a entrega dessa unidade. Era uma unidade escolar apenas com 10 salas de aula,
e cozinha, banheiros e dependências, né, que atendia professores, coordenação e secretaria. A nossa região muito carente, a merenda escolar era preparada na minha casa, ela era transportada de carroça, carrinho de mão e na cabeça. Era assim que a gente, né, transportava esse lanche para chegar nas salas para os alunos. E a gente fazia um revezamento, eu cozinhava, dava aula, as outras, né, no período elas cozinhavam e a gente ia fazendo esse trabalho. Até então ser assim, atendido, né, digamos assim, o clamor da comunidade. Na época teve, né, um impasse, porque queria que a escola fosse construída numa área, né, privada. A prefeitura não cedeu porque a área, né, pública era essa daqui. Embora muito distante, porque praticamente não tinha nem estrada, não tinha linha de ônibus para cá. Então tudo era muito difícil para os alunos. Mas com muita luta a gente conseguiu sim trazer a escola e hoje, né, tem uma escola ampla que atende às necessidades da comunidade. Então, nesse período aqui na Escola Marcos Antônio, eu comecei em 96, fui professora de algumas turmas, depois já passei pela direção da escola por 2 mandatos. Hoje eu estou na coordenação pedagógica dos nonos e 8º anos do turno matutino. E nesse período, muitos foram as mudanças que aconteceram nessa escola. Foram formados, né, novos bairros aqui por perto. No início não tinha asfalto, os bairros aqui da região noroeste, a maioria não eram asfaltados. Hoje a infraestrutura melhorou bastante. A maioria dos bairros já estão asfaltados, aqui em frente à escola principalmente. Em relação ao pedagógico da escola, a gente sempre teve muita responsabilidade, já passaram por aqui muitos profissionais da educação, excelentes profissionais. Então, assim, alunos que naquela época estudaram conosco quando inaugurou, muitos formaram, temos advogados, médicos que retornam aqui para conversar conosco. Então, assim, é um trabalho árduo, mas um trabalho feito com muita responsabilidade e disposição. Nós que estamos aqui há mais tempo, acompanhamos, né, esse desenvolvimento da escola. Tanto no plano pedagógico, né, com as condições pedagógicas, quanto nas condições familiares. E quando começou aqui a escola, como estava um bairro ainda iniciando, as condições das famílias também eram muito precárias. Hoje a gente ainda temos, né, as dificuldades, mas não tanto quanto naquela época. 30 anos se passaram com muitas histórias, a maioria delas, graças a Deus, positivas. Nós tivemos bons retornos assim, do trabalho realizado na escola, de alunos que voltam na escola para dar os seus depoimentos, hoje formados já, encaminhados no comércio, né, no trabalho. Então, só temos que agradecer aí por essa caminhada e a gente ter participado e ainda participando desses momentos aqui da Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista. E você, estudante, que hoje está conosco, tem também essa oportunidade de alcançar e realizar os seus sonhos. Então, nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Que quem passou por aqui, que já realizou os seus sonhos, volta para nos dar mais depoimentos que a gente precisa. Estamos aqui junto com vocês para ajudar nessa caminhada no que for preciso. Aproveitem o tempo que vocês estão aqui na escola e estudem bastante. Bom, o que nós desejamos é que vocês continuem fazendo história. Assim como o patrono Marcos Antônio, que vocês já conhecem, né, que lutou bravamente pela educação. E hoje vocês estão colhendo esse fruto dessa luta. Então queremos que vocês se dediquem, que vocês busquem mesmo conhecimento, que vocês vão em frente, busquem nesses professores que têm uma bagagem imensa para oferecer a vocês. Cuide dessa unidade escolar, porque assim como estão servindo vocês hoje, servirão também as futuras gerações. O nosso abraço é o que nós desejamos para vocês. Façam história.